Ele é um domador de palavras, vive às custas delas, que por sua vez vivem sob o seu domínio. Nasceu em Porto Alegre há 60 anos, estudou no Instituto Porto Alegre, o IPA. Adolescente, foi morar nos Estados Unidos, onde cursou o 2º grau e aprendeu a tocar saxofone. Até os 30 anos, não tinha o que se pode chamar de uma profissão definida. Diz que nada do que fez deu certo, até começar a escrever. E aí, não parou mais. São quase 30 livros entre coletâneas de crônicas, cartoons, histórias de viagens e um romance. São também dezenas de personagens que viraram peças de teatro, tiras de quadrinhos e episódios de TV. Ele é o criador das Cobras, do Ed Morte, do Analista de Bagé, da Velhinha de Taubaté, só para lembrar alguns. Hoje nós estamos frente a frente com Luiz Fernando Veríssimo, um gaúcho que orgulha a todos nós. E como este é um programa especial, está sendo gravado na casa de Luiz Fernando Veríssimo. Para participar deste programa, convidamos 2 amigos e também parceiros de Veríssimo, o cineasta Jorge Furtado e o cartunista Edgar Vasques. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite. Essa pergunta que eu vou lhe fazer para começar o programa, ela naturalmente você respondeu muitas vezes ao longo dos últimos dias. Como é que é fazer 60 anos? Olha, o pior é que da noite para o dia a gente passa a ser um sexagenário. Né? Essa palavra é terrível. E dizem que sexagenário só tem sexo no nome, né? Espero que isso não aconteça. Mas fora isso é bom. Jorge, você como amigo de Luiz Fernando, qual é a pergunta que você gostaria de fazer para ele, para começar o programa? Para começar, então, tu escrevesse uma crônica chamada Casa dos 40, e a Casa dos 60 é muito diferente, não? Se eu me lembro bem dessa crônica, a Casa dos 40 era mais ou menos uma casa assim assombrada, né? A pessoa ia entrando sem saber o que encontrar e vendo fantasmas por todo lado. Eu acho que depois de entrar na Casa dos 40, passar pela Casa dos 40, as outras não tem mais muita novidade. Né? Agora as 60, dos 70, espero percorrer todas até, pelo menos a casa dos 90, mas não tem muita novidade. Veríssimo, há 15 anos, acho que a primeira entrevista que eu fiz na televisão foi, uma das primeiras, foi aqui, contigo, o Edgar participou até. E naquela época, em 81, Figueiredo era o presidente, a gente estava acabando com a censura há pouco tempo, a democracia estava voltando aos pouquinhos, e tu demonstrasse muito otimismo em relação ao futuro do Brasil, tu dizia que o Brasil ia melhorar muito e tal. Tu acha que nesses últimos 15 anos o Brasil melhorou? Melhorou, não sei, mudou certamente, né? Eu acho que o meu otimismo naquela época talvez se devesse ao fato da gente, como tu falaste, justamente estar saindo do período de ditadura, de censura à imprensa, principalmente, né, que era o que nos afetava mais de perto. E isso tudo, claro que mudou muito, né? Hoje a gente tem uma democracia, pelo menos formalmente uma democracia aí em funcionamento, né, com liberdade de expressão, liberdade de imprensa, acho que pode-se dizer total, né? Mas naquelas coisas básicas, aqueles problemas básicos do Brasil, não mudou muita coisa, né? O problema da exclusão social, o problema da falta de democracia econômica, democracia social, né? Acho que isso não mudou muito, infelizmente, né? Apesar de tudo. Agora, do ponto de vista assim, da democracia formal, eu acho que nós melhoramos muito, sem dúvida. Edgar, que pergunta que você gostaria de fazer para começar esse programa? Eu tenho uma curiosidade recente com o Luiz Fernando, que é o seguinte: o humorista normalmente, que é um comentarista especializado, né, normalmente fica numa posição discreta em relação aos acontecimentos e analisando esses acontecimentos. Mas tu recentemente ficasse do outro lado do balcão, né? Agora há pouco tu falasse que o Brasil tem alcançou, né, na sua jornada democrática uma liberdade de expressão quase total. Mas parece que o Brasil não está acostumado com isso. Porque recentemente, por causa das tuas críticas ao Fernando Henrique, uma boa parte da imprensa se voltou contra ti, né? E outros comentaristas e outros intelectuais e tal acharam que de certa maneira tu estava destoando do coro dos intelectuais a favor de Fernando Henrique. E aí o humorista ficou na posição de vidraça num determinado momento. Como é que tu te sentiu nessa situação? Olha, para dizer a verdade, eu não me sentia assim, que houvesse qualquer tipo de hostilidade, né, salvo um ou outro caso assim. Eu acho que o que chamou a atenção foi justamente o fato de eu estar destoando, né? Quando a maioria estava aceitando e gostando, eu estava criticando. As pessoas têm uma certa dificuldade em conviver com opinião
divergente, né? E reagem. Graças a Deus não se reage mais como se reagia antigamente, com a censura, com a prepotência, né? Hoje é um embate só de opiniões e de palpites. Mas acho que foi isso. Eu acho que o que chamou a atenção foi justamente só a discrepância, né, entre as minhas posições e o que parece ser a posição da maioria. De certa maneira, uma posição da maioria compreensível, pelo fato de nós temos hoje um presidente intelectual, um homem com condições intelectuais inegáveis, né, e talvez isso tenha... Eu não estava criticando ele como intelectual. Pois é. Né? E se o cara não pode destoar, para que democracia? Exato. Como é que você vê essa relação da imprensa com o poder? É uma relação difícil, né? Porque, principalmente nesse período que nós estamos atravessando, da predominância da ideia neoliberal, né? Do projeto neoliberal, que eu acho que a grande maioria da imprensa, como pertencem a empresas, né? São grandes empresas jornalísticas que estão dentro desse projeto, quer dizer, estão gostando desse projeto, acho que o caminho é por aí. Então tem que há esse desencontro, às vezes, entre a imprensa como empresa, né, e a imprensa como, enfim, como um serviço de informação. E talvez as próprias empresas tenham essa dificuldade de manter essas duas coisas independentes, né, os interesses empresariais das empresas e a sua missão de informar e de dar um retrato equilibrado, né? A propósito, Luciano, uma questão que julgo oportuna fazer nesse momento. Você é um escritor que mantém suas raízes em Porto Alegre, embora viaje pelo mundo todo, seja uma pessoa perfeitamente sintonizada com o que está acontecendo. Mas a sua base é Porto Alegre. E você escreve, além de escrever no Jornal Gaúcho, a Zero Hora, escreve também no Estadão, escreve também no Jornal do Brasil. Você tem uma participação extremamente destacada na imprensa nacional. Como é que é esse seu processo de criação? Porque você sabe que está sendo lido no Sul, está sendo lido no Rio, em São Paulo, no país inteiro. Como é que você se sintoniza com o país? Bom, antes de mais nada, a gente tem que tentar ser o mais universal possível, né? Não pode ser muito local, né, nas suas referências. Ou então, de alguma maneira, adaptar. Por exemplo, muitas vezes o que eu escrevo aqui para Zero Hora, eu aproveito também quando que sai no Estado de São Paulo, no Jornal do Brasil, mas fazendo uma certa adaptação, né? Não usando tantas referências locais. E na parte, assim, vamos dizer, mecânica da coisa, hoje não tem muito problema, porque nós vivemos na era da comunicação instantânea, né? Então, enfim, do fax, do computador e tudo mais, nesse sentido não há muito problema. E no sentido do conteúdo do que eu escrevo, ele se adapta de alguma maneira, né? E tenta evitar usar muitas referências locais. E, de certa maneira, se consegue. Veríssimo, tu e o Edgar e mais um grupo de jornalistas tiveram um papel importante assim, na imprensa alternativa dos anos 70. Não existe mais, pelo menos essa imprensa não foi substituída por nada, não existe mais hoje uma mídia alternativa. A única solução para quem quer fazer humor e para quem quer fazer mesmo contestação ao poder estabelecido é entrar nos grandes veículos de comunicação. Não existe mais a possibilidade de... Esse é um paradoxo, né? Naquela época que havia a restrição à imprensa, a censura e tudo mais, havia as alternativas, né? A chamada imprensa nanica, né? O grande protótipo disso foi o Pasquim, né? É claro que não se podia dizer tudo, mas podia sugerir muita coisa e manter uma atitude, assim, vamos dizer, mal criada em relação ao poder, sem exatamente fazer a crítica aberta, que era impossível, né? E hoje, quando existe liberdade de imprensa, desapareceu essa imprensa alternativa, mas continua havendo, não vou dizer uma censura, mas continua havendo, vamos dizer, um monopólio de um tipo de informação, um tipo de imprensa, um tipo de mentalidade que seria bom que houvesse uma alternativa, mas hoje, como existe formalmente uma liberdade de imprensa, não existe mais alternativa da imprensa pequena, da imprensa, enfim, feita para um público menor, mas com mais liberdade, né? E esse é um dos paradoxos que a gente vive, né? Não tem mais aquela alternativa. Uhum. E hoje ainda se precisa da alternativa, apesar de haver uma liberdade quase completa, né?
Porque o que se percebe é que assim, não só existe a mídia está cada vez mais na mão de grandes grupos, né? Como as novas mídias que surgem também acabam sendo incorporadas, esses grupos acabam tomando conta delas também. Né? Então parece que a impressão é que dá que não é mais o inimigo, não é mais o Estado, mas a própria mídia, né? Exato. Tem que se buscar novas. E o problema também é esse, que o inimigo agora é bem definido, né? Naquela época era definido, quer dizer, tinha uma ditadura militar, mais ou menos disfarçada, mas era uma ditadura militar, e um inimigo muito à vista e muito identificável, né? Não havia dúvida sobre quem era o inimigo, né? Hoje é uma coisa já mais difusa, assim, que é difícil de identificar, né? E dentro desse contexto, fugindo um pouquinho, Luciano, mas como é um tema do momento, essa discussão que está se travando em torno da apelação, tanto na Globo quanto no SBT, enfim, as maiores redes de televisão do Brasil, hoje se discute o que elas estão exibindo. Como é que você vê essa discussão no contexto nacional? Essa é uma questão muito controvertida porque é difícil a gente escapar da ideia da censura, né? Como controlar uma coisa dessa, que todo mundo acha que concorda, que deve haver um certo controle, que deve haver um certo padrão de, sei lá, de bom gosto, do que. Como chegar a isso sem nenhum tipo de censura? Eu confesso que eu não sei qual é a resposta. Eu sou, em primeiro lugar, contra a censura, de qualquer maneira. Qualquer forma de censura. Agora, como é que se faz isso sem a censura, eu não sei, confesso que não sei. Confiar no bom gosto das pessoas, confiar que as pessoas sejam sensatas e tal, não sei, né? Porque aí o que conta mais é o público, ter público e vender o espaço publicitário, etc. Né? Eu confesso que não sei qual é qual é a resposta. Acho que deve se estabelecer de alguma maneira um padrão do que seja aceitável e não aceitável e esperar que enfim, os produtores se sujeitem a isso. Né? Mas talvez a questão... Agora, eu acho que talvez o prioritário seria dizer que de maneira alguma vai haver censura. Né? Sim, mas talvez o que o Jorge apresentava anteriormente, em relação a haver um monopólio, o poder estar concentrado na mão de poucos, isso decida que todos têm que assistir o que poucos querem que se assista, talvez seja por aí. Pois é, acho que é por Eu acho aí. que as duas questões estão ligadas, realmente. Porque na medida em que não há realmente uma difusão das opiniões, quer dizer, nem todas as opiniões têm vez na mídia, vamos dizer, então tu fica sem alternativas, entende? E essa... Hoje em dia parece que para ter qualquer parcela do poder no Brasil, seja no poder formal do Estado, seja fora dele, tu tem que fazer um acordo com o PFL, né? Então, quer dizer, o resultado disso é que a opinião majoritária é uma opinião, no fundo, conservadora e aparentemente moleque, né? Em alguns momentos. Né? Os americanos aprenderam a trabalhar com a contradição, né? Eles usam, no momento de crise, eles vão buscar o underground, né? Vão buscar o contestador, oficializam o cara e vendem de novo. Foi o que aconteceu com o Batman, para pegar o exemplo dos quadrinhos, né? Certo. O Batman e os super-heróis todos pararam de vender, né? A indústria do quadrinho americano entrou em crise, aí eles buscaram um artista, um grande artista alternativo, né, que era o Frank Miller, e disseram: o Batman é teu, faz o que tu quiser. Um cara que nunca tinha tido chance de nada, era considerado uma ovelha negra, um pária, né? Aí eles assim: não, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer a verdade para as pessoas. O cara que se veste de morcego e sai dando porrada de noite é louco, né? Óbvio. Aí os adultos que tinham parado de ler a história voltaram a ler. Bom, agora tu está falando uma linguagem, né? Então ele botou no quadrinho a violência, o sexo, né, a política, tudo que está na vida e não estava naquela forma de expressão. Porque o pensamento conservador tirava isso fora, né? Então, a indústria se reativou, voltou, né? Fizeram isso com o Crumb, na época dos hippies e tal, né? Aqui no Brasil está acontecendo isso, né? Tanto é que um cineasta como o Jorge Furtado hoje dirige coisas dentro da Globo, né? Um escritor como Luiz Fernando Veríssimo escreve as coisas que ele dirige dentro da Globo, né? Os cartunistas formados pela geração do Pasquim hoje fazem cartoons que fazem plim-plim, né? Exato. Os caras aprenderam a fazer isso. Mas ao mesmo tempo que aprenderam a fazer isso, neutralizam de certa forma, essa contestação. A angústia deles dizer: pô, será que eu, para dizer as coisas, eu tenho que estar dentro da Globo? Né? Eu acho que isso aí engessa a criatividade das pessoas
e vicia o debate público, né? Então tu fica debatendo se o É. Faustão é bom gosto ou mau gosto, entendeu? Que é uma questão totalmente menor. E ao mesmo tempo, não sei, porque como a gente fala dos limites da televisão, né? Quer dizer, o critério inicial da televisão, básico da televisão, é a audiência da TV comercial. Ela quer ter mais público, o mais público possível. Então começa a baixar, quer dizer, fica uma competição. Um joga dinheiro no chão para as pessoas catarem, que quer dinheiro e tal, o outro bota um anão, e assim fica quem é que faz uma competição de quanto pior, melhor, se isso dá público, né? Esse gosto público pelo que elege o Tiririca e o latino e tal, não abala a tua fé na democracia? Pois é, esse é outro paradoxo que a gente vive, né? A gente vive, assim, o que a gente acredita basicamente é que todo poder emana do povo, né? Inclusive o poder em termos culturais, né? Não só em termos políticos, e ao mesmo tempo a gente tem que viver com o fato que do vulgo só sai vulgaridade, né? Agora, quem é que julga o que é vulgar, o que não é vulgar, né? O que está certo, o que não está certo? A gente acaba num pensamento elitista, né? Sempre num julgamento elitista. Mas eu acho que isso aí está viciado também, Luiz Fernando, porque o Pixinguinha era povo. É um cara do morro, entende? E ele absolutamente não é vulgar, entende? Né? Tu pode pegar artistas plásticos, artistas gráficos, em qualquer área das artes tu pode puxar lá uma manifestação popular que é de alta qualidade. Eu acho que o enfoque é que o que tu escolhe mostrar é que Não, e a rapidez com que isso precisa ser assimilado, quer dizer, o Tiririca, as análises do Tiririca é engraçado, mas é uma coisa tão fácil, assim, que qualquer criança em um minuto já sai cantando a música. Então essa rapidez, porque eu imagino que o Lupicínio deva ter levado algum tempo para ser assimilado, para ser compreendido, enfim, mesmo sendo um artista popular, né? Então a TV, ela busca uma coisa muito fácil, assim, muito rápida, né? Talvez, não sei, se essa seja a contradição, mas ao mesmo tempo tu trabalha em televisão há muito tempo e tu continua te interessando por trabalhar em televisão, tu assiste televisão? Eu não assisto muito, assisto pouco, mas eu acho que é um veículo que a gente tem que lidar com ele, saber lidar com ele, porque enfim, é o veículo do momento e do futuro, né? Mas eu não acho que haja uma linguagem muito diferente da televisão, por exemplo, com o cinema, né? É claro que é outra coisa, mas eu acho que a linguagem, o tipo de coisa que se faz continua sendo o mesmo, né? Não há uma diferença muito grande. Então eu acho que nós todos nos criamos com o cinema, que de certa maneira a televisão ainda é uma extensão do cinema. Não é uma coisa assim... O computador eu já acho que é outra coisa. O computador, para mim, já é outro mundo, né? Eu acho que a pessoa já tem que nascer com outra mentalidade. Por exemplo, meus filhos já, primeira vez que viram o computador, já sabiam como é que fazia, né? Eu até hoje não sei como é que funciona direito, né? Então acho que nesse caso sim é uma quebra. Mas do cinema para a televisão, acho que ainda é a mesma cultura, né? Vou cometer uma inconfidência aqui. A dona Sakai me puxou para um canto e me disse que tudo muito baixinho assim, que tu estava assistindo o Rei do Gado. É verdade? Né? É verdade. A dona Sakai, para quem não sabe, é a dona do restaurante Sakai, que a gente frequenta muito. Mas eu gostei muito do começo do Rei do Gado, achei empolgante até aquele começo. Justamente porque é um começo cinematográfico, né? Talvez por isso mesmo. Acho que depois ficou muito chata a novela. Hoje eu tenho assistido pouco até. Teria caído Nem no sei se normal? já apareceu. Voltou ontem. Voltou? Voltou. Bom. Teria o Rei do Gado, que foi um sucesso, digamos, no primeiro momento, teria caído no normal das telenovelas. Como é que você vê essa questão da telenovela na cultura brasileira? É uma coisa engraçada, né? Porque essa preferência brasileira pela novela não deixa de ser uma preferência pela narrativa e pela literatura, né? Talvez seja um dos poucos povos do mundo hoje que tem essa coisa assim Você pode discutir se é boa literatura ou má literatura, mas é literatura, né? Então o horário nobre da televisão brasileira é dominado pela literatura, pela narrativa. Não deixa de ser uma coisa curiosa, né? Interessante. Eu acho que nenhum outro povo, nenhum outro país do mundo tem isso, né? É uma espécie de prazer pela fofoca também, né? A vida Pela alheia, fofoca, a casa das vida pessoas e alheia, tal. Inclusive mostrando Comédias da Vida Privada, que é um programa baseado nas crônicas do Veríssimo, mostrando fora do Brasil. As pessoas acham assim, que telenovela estranha, acham que é uma novela. Será que o Comédias é a novela do terceiro milênio ou a Comédias da Vida Privada? Pode ser, né? Porque a linguagem é
bastante parecida, né? A casa das pessoas, o dia a dia. Tem feito incursões pelo cinema, assim, embora às vezes até meio contragosto, né? Os caras pegam as tuas cobras e animam. É. Sexagenário com a cobra animada. Mas tu acha que agora com essa... Aproveitando também o Jorge aqui, vocês acham que agora com essa reformulação nas leis aí, essa possibilidade de investimento, o cinema brasileiro pode retomar uma trajetória e fazer jus a uma certa tradição que ele tinha construído? Eu acho que está renascendo, né? Já não sei se é engano ou... Quantidade está. Assim, Ou a coisa vai ficar viciada pela busca da bilheteria a qualquer preço e tal? E eu acho que dependendo muito também do investimento do exterior também, né? Parece que a tentativa de buscar uma linguagem que funcione em outros países fora do Brasil e tal, uma globalização da linguagem cinematográfica é meio esquisita, assim, porque acaba fazendo uns filmes meio estranhos, assim, parecem uns filmes americanos feitos no Brasil. Eu já estou fazendo filme falado em inglês. Falado em inglês, né? Mas o cinema brasileiro te interessou, assim, em algum momento? Glauber, o cinema novo, tal, ou não? Olha, eu sou mais antigo ainda, sou do tempo do Carnaval no Fogo, que vocês não eram nem projetos de gente ainda. E naquela época já era uma descoberta do cinema brasileiro, né? A gente ia ver o Oscarito, por exemplo, esses filmes daquela época, convencido que estava finalmente vendo um cinema parecido com o que a gente tinha se criado, o cinema americano e tal, né? Quer dizer que essa competência técnica o Brasil tem há muitos anos já, né? Mas eu sempre, depois, claro, o Glauber Rocha gostava muito, mas nunca me converti totalmente ao cinema brasileiro. Eu sempre tenho uma certa resistência. Eu acho que depois do Glauber, os filmes que eu vi que eu gostei foram os filmes do Jabor, né? Mas não me ocorre nenhum outro que tenha me impressionado muito. E o humor do Oscarito, do Grande Hotel, te ensinou alguma coisa que tem a ver com a tua base como humorista, não? Não, eu acho que não. Acho que não tem muito pouco a ver. O meu humor é muito americano. Que né? é estranho, porque muito... a primeira coisa que tu citaste do cinema foram os humoristas. Bom, a gente ia ao cinema para ver o... Mas não acho que me influenciou o humor tipo. O humor do Oscarito era um humor muito do gestual, muito do corpo, né? O Carlos Manga disse que ele fazia humor com o pé. Ele tinha que enquadrar o corpo inteiro, porque as piadas dele muitas vezes eram um jeito de mexer o joelho. Era uma coisa muito do gestual, mais do que da palavra, né? E o Grande Otelo também, era um grande humorista. Você buscou inspiração no humor norte-americano. Mas quando se deu esse processo, Luiz Fernando? O que você realmente despertou para o humor? Na verdade, eu não sei, eu sempre fui um grande consumidor de humor, né? Sempre li muitos humoristas e tal. Quando eu comecei a escrever, quando comecei a ter um espaço no jornal e tal, então essa influência já estava pronta, né? Eu comecei a escrever tarde, né? A minha formação já estava feita, né? Já estava pronta. Então, Até hoje ele escreve às 3 da manhã. Escreve tarde. Esta noite nós estamos frente a frente com o escritor Luiz Fernando Veríssimo. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Esta noite nós estamos frente a frente com o escritor Luiz Fernando Veríssimo. Esse é um programa especial, está sendo gravado na casa de Luiz Fernando Veríssimo e é uma homenagem a este grande escritor gaúcho que comemorou semana passada 60 anos. Para participar do programa, nós convidamos o cartunista Edgar Vasques e o cineasta Jorge Furtado. No encerramento do bloco anterior, Luiz Fernando, falávamos sobre humor, onde você buscou inspiração para o seu humor. Você criou o Analista de Bagé, criou a Velhinha de Taubaté, Ed Morte, enfim, personagens dos mais variados tipos. Como é que é esse processo? Sei lá, de onde é que você tirou o analista? De onde é que tirou a velhinha? Como é que se dá esse processo de criação? Bom, é um pouco difícil de explicar. Acho que o próprio autor não tem muita ideia do que faz, né? Da forma de como fazer a coisa. Nesses casos que você citou, por exemplo, o Analista de Bagé nasceu para usar um pouco a ideia da discrepância, né, entre o personagem e o seu meio, né, que é uma das maneiras da gente fazer humor. Se desencontra entre um personagem e o seu ambiente. Né? No caso, o Analista de Bagé, que é um homem de Bagé, da fronteira, um gauchão da fronteira, né? Claro que é um pouco caricatura.
mas muito caricatura, numa profissão assim que requer o máximo de sensibilidade, né, de sensatez, etc. No caso do Ed Morte, é uma paródia brasileira daquele típico herói americano, né, o detetive particular, da literatura policial americana, do Raymond Chandler e dessa turma. No caso da Verine Taubaté, ela nasceu em função de uma crítica que eu queria fazer, à falta de credibilidade do governo. Na época era o governo Figueiredo, com Delfim e tudo mais. Então, para dar a ideia da falta de credibilidade, eu criei essa velhinha lá no interior de São Paulo, né, que era a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo, então se transformava numa atração turística e tudo mais. Então, nesses casos, a origem foi essa, mas como é que se dá essa criação, eu realmente não saberia explicar, dar a fórmula, não. Eu te faço essa pergunta, e eu acredito que seja assim uma curiosidade dos telespectadores, porque você é uma pessoa bastante envolvida nesse processo de criação, né? Você lê muito, está sempre em contato com as últimas informações, justamente para criar nos seus textos essa identidade que tem. Você diz, o leitor lê nos seus textos aquilo que ele está pensando. Como é que é o seu processo? Quando eu fiz a pergunta, processo de criação, talvez seja realmente complicado, não tem um manualzinho que você vai seguir todos os dias, mas como é que se dá, assim, como é que você, na sua rotina do dia a dia, você tem a característica de um jornalista, pessoa que trabalha com informação. Mas descreva um pouquinho para a gente, já que nós estamos tendo essa oportunidade tão rara de conversar assim mais a fundo com o Luiz Fernando Veríssimo, como é que se dá o seu processo, a sua rotina diária, Luiz Fernando? Bom, acho que o importante, antes de mais nada, não ter rotina, né? Se a gente cai numa rotina, às vezes cai numa certa mesmice assim, de trabalho, né? Eu, claro, tenho alguns prazos que eu tenho que cumprir, determinados pela entrega das matérias, tal, que tem prazos certos, né, para mandar o material para o jornal, e isso, de certa maneira, determina uma certa organização de trabalho, né? Mas, fora isso, depende muito do momento, depende muito do humor do momento, né? O humor no sentido amplo, né? Depende do qual é o assunto que anda no ar, que você é quase obrigado a comentar ou não comentar, como é que você vai abordar o assunto de uma maneira mais séria ou menos séria. Isso também depende da sua disposição no momento, né? Depende até se você dormiu bem ou dormiu mal na noite anterior. Então, isso varia muito, mas o principal é a gente não cair assim, numa rotina muito rígida, né? Meu método de trabalho é completamente desorganizado dentro desses limites de prazos de entrega, né? Mas, Fernando, tem uma regra diz que o entrevistador deve deixar o entrevistado na posição mais desconfortável possível. Então, entrando num assunto Mas não na casa do espinhoso, entrando num assunto espinhoso, me contaram uma piada ontem, disse que no futebol só existe uma coisa pior que a morte súbita, que é a vida colorada. Eu queria saber qual é a saída para o Internacional, o que está acontecendo com o Inter? Eu esperava que esse assunto não fosse Não fosse lembrar. É uma presença de dois gremistas notórios. Pois é, o Inter está passando por mais uma dos seus, como é que se diz, infernos astrais, né? Mas vamos ver, o Grêmio também já passou por isso e sobreviveu, né? E sobreviveu mais forte até por causa disso. Então, nossa esperança é que, pelo menos no ano 2096, a gente chegue a Tóquio. Mas está brava, né? A fase internacional está brava, não sei qual é a saída. Acho que faltou no Internacional uma coisa que o Grêmio já teve, que foi uma revolução administrativa, né? O Grêmio, já, alguns anos atrás, acertou, pelo menos começou a acertar a parte administrativa, mas uma coisa que o Internacional não fez ainda, né? Eu sempre digo que o problema do Brasil é que o Brasil ainda não teve a sua revolução burguesa. Eu acho que o Internacional também ainda não teve a sua revolução básica, né, seminal. E a partir disso, eu acho que tudo se reflete no campo, se reflete na maneira de jogar, mas a partir de uma reforma administrativa. Quer dizer, não tem nada a ver com nomes de esse presidente ou aquele, mas é uma forma de gerir o clube que o Internacional ainda não descobriu. E que o Grêmio, eu acho que já descobriu. Aquela época que o Inter foi treinado por Minelli, ele andou próximo desse time perfeito aí? Bom, aí estou falando eu estou falando mais na parte da direção, na estrutura, na estrutura. Mas o Minelli foi, eu acho, importantíssimo na vida do Internacional e do futebol gaúcho, né? Hoje é um técnico que está um pouco esquecido, né? Um pouco posto de lado, mas ele foi um revolucionário na maneira de jogar, né?
Eu lembrei Minelli, Luciano, pelo seguinte, ele consolidou um time, tinha aqueles critérios, o jogador tem que ser grande, até os famosos cabeças de bagre aí, mas jogadores grandes, né, que davam pau e ganhavam o jogo. E o Inter, na ocasião, acreditou em Minelli. Deu tempo que ele trabalhasse, talvez, o que o Grêmio esteja fazendo com o Luiz Felipe. Certo. Deu tempo para que ele trabalhasse. O futebol brasileiro, infelizmente, o técnico é o primeiro a cair fora sempre, né? E não tem esse tempo de fazer o trabalho dele. Mas o futebol, em geral, quer dizer, essa ideia do que o resultado é tudo, né? Enfim, futebol é importante o resultado, claro, mas a Copa de 94 agora já foi meio assim, um time burocrático, mas que acabou ganhando, e o mesmo time do Grêmio, que é o pior, é o melhor time ruim do mundo, né? O futebol não ficou chato com essa marcação na área ali, não acontece nada, enfim. O futebol ficou feio, né? Ficou outro esporte. Eu ainda sou do tempo daquele que os jogadores tinham toda a liberdade, né, de exercer o seu talento e a sua técnica. Hoje não tem essa liberdade, não tem tempo, né? No momento que pega uma bola já tem um no calcanhar dele, né? Agora eu acho que dentro dessa feiura o futebol ainda tem um atrativo, né? A própria feiura, a própria competitividade já é um atrativo do futebol novo, moderno, que não existia antigamente, né? Então acho que continua sendo ainda um esporte fascinante, mas diferente do que era e bem mais feio do que era. É o seu esporte preferido? Eu gosto muito de futebol, sempre gostei desde de garoto. E eu sempre conto com um certo orgulho que eu tenho um currículo futebolístico de torcedor bem rico. Eu vi jogar, por exemplo, o Real Madrid, na época que jogava o Di Stéfano, o Puskás, aquela turma. Vi o começo do Pelé no futebol. Me lembro de um jogo aqui do Santos Internacional, que o Pelé entrou no segundo tempo, estava recém começando o Santos. Vi a grande fase do Santos no Maracanã, jogando com Miller e Boca Juniors. Fui a 3 Copas do Mundo, né? Então eu tenho um currículo de torcedor, de observador bem bom. E a sua preferência pelo Inter se deu porque na época que você escolheu o Inter havia um grande time jogando? Quando eu comecei a me interessar por futebol era a época do chamado rolo compressor, né? Um dos grandes times que o Internacional teve, época do Tesourinha, Nena, Adãozinho e outros. E foi só por isso, porque se fosse por influência da família, meu pai torcia pelo Cruzeiro, depois passou a torcer pelo Grêmio, quando acabou o Cruzeiro. Mas na época era o grande time. E tinha também aquela coisa do Internacional ser o time do povo, né? Era um time mais popular, o Grêmio era um time de granfinos, de elite, não admitia pretos no time e tudo mais. Então tinha também essa parte que o Inter era um time mais simpático, né? Mas tu nunca jogasse futebol? Joguei muito mal. Mas joguei campinho aqui, no tempo aqui em volta de casa tinha lugar para jogar futebol, né? Mas não tem mais, né? Acabou o terreno baldio, né? Mas eu joguei bastante, mas jogava muito mal. Fernando, você... Ele deve ser um dos poucos gaúchos que gosta de futebol, porque dizem que o gaúcho gosta da competição, né? O cara se interessa quando tem alguma coisa em jogo e joga a morrer e tal. Ganhar ou perder. E menos a técnica da coisa e tal. Então ele é uma exceção aqui no Rio Grande do Sul. A implicância do futebol gaúcho com o futebol carioca sempre foi muito essa, né? Que o carioca gosta daquele joguinho, aquela janelinha pro lado, aplaude o jogador virtuoso, né? E aqui não, aqui a gente quer aqui ganhar o jogo 1-0 aos 47 segundo tempo, enfim, não interessa. Para ganhar o jogo. Você falou em Érico Veríssimo, você viu talvez o momento de se entrar nessa questão. Como é ser filho de Érico Veríssimo? A influência que seu pai teve na sua vida profissional? Na vida profissional, ele teve influência que talvez tenha tido sobre outros leitores dele, né? Eu fui um leitor dele sempre. Então, eu acho que talvez tenha sido influenciado pela maneira dele escrever. O pai sempre foi um dos primeiros escritores brasileiros a escrever de uma maneira mais informal, né? Mais influenciado pela literatura anglo-saxônica do que pela literatura francesa ou portuguesa e tal. E eu acho que essa informalidade me influenciou bastante na maneira de escrever. Escrever de uma maneira não empolada, de uma maneira clara, né? E a influência literária eu acho que foi essa, porque pelo convívio, assim, eu acho que não houve muita influência nesse sentido, a gente, enfim, conversar sobre literatura, isso nunca aconteceu, né? E
talvez a influência do modo dele de ser também. Ele também era uma pessoa extremamente formal, uma pessoa que não se dava assim muita importância, né? Sempre foi. Eu acho que isso também me influenciou na maneira de ser também. Jorge, como é que é adaptar a obra de Luiz Fernando para a televisão? Olha, é complicado. A gente costumava dizer, quando adaptava as crônicas do Veríssimo, a gente sabe quando a gente está andando numa estrada e tem aqueles trechos de asfalto e acaba o asfalto, quer dizer, quando entrava o nosso texto era como acabava o asfalto, né? Aquela trepidação do carro e tal. Então, o que a gente fez no ano passado foi tentar pegar as crônicas do Veríssimo e juntar umas com as outras com pequenos trechinhos, né? Mas é muito, muito divertido. Assim, o Veríssimo escreve já, principalmente os diálogos já prontos, assim, né? Que é uma coisa para televisão, né? Que é muito importante. Os diálogos é só colocar no ar, praticamente, né? E, enfim, quando se procurou fazer uma série com esse nome, Comédias da Vida Privada, que retratasse o dia a dia da classe média brasileira, o dia a dia do casal, da família e tal, as crônicas do Luiz Fernando foram perfeitas. Né? É ao mesmo tempo um prazer e difícil escrever uma coisa que liga a outra, né? Mas o próprio Veríssimo costuma brincar que às vezes ele não pega bem o espírito do Luiz Fernando Veríssimo e a gente não consegue usar as crônicas. A televisão é um negócio às vezes meio superficial, assim, então a gente, não, mas isso aqui não deu, Fernando, não está se encaixando, tá? Então a gente reescreve muita coisa. Mas é divertido. É o Picasso quando saiu da fase azul, né? Cara, cadê aquele azul? A gente sente falta. Tá? Mas o Jorge está sendo modesto aí. Na verdade, o programa todo o mérito dele e do Kellerheim. Inclusive, foi o Jorge que inventou o nome da série. Acabou sendo o nome do livro também. Então, ele é o pai da criança e padrinho da criança. E o que eles fizeram foi extraordinário, né? Esse negócio de pegar crônicas assim, que muitas vezes não tinham nada a ver uma com a outra e fazer essa ligação. Foi fantástico. E a contribuição deles também, do Jorge, de outros autores, Pedro Cardoso e outros. Foi. Muitas vezes o programa era baseado em alguma ideia minha, ou algum trecho, crônicas, mas toda a construção em cima era deles. E foi um trabalho magnífico. Acho que foi uma combinação de talentos aí fantástica. E você, Edgar, como é que é a sua relação com o texto de Luiz Fernando? Pois é, ele tem uma afinidade evidente entre o trabalho do Luiz Fernando e o do Érico Veríssimo, que ele não se lembrou de citar, mas que a gente, e o Jorge vai reconhecer isso também, é que tanto o Érico quanto o Luiz enxergam o que estão escrevendo. Tem uma cabeça de cineasta, de desenhista, tanto que ele desenha. O Érico Veríssimo desenhava os seus personagens à margem do que estava escrevendo para melhor visualizar, né? O Luiz Fernando levou isso para o público, ele desenha tirinha, desenha quadrinho, né? Entende? Então, quando ele me dá um roteiro para fazer o Analista de Bagé, ele já enxergou a cena, entende? E isso transparece no roteiro sem precisar ser especificado. O roteiro do Luiz Fernando é um roteiro atípico, porque ele não descreve o diálogo, a cena, o figurino, etc. e tal, como num roteiro de cinema. Ele apenas põe o diálogo, mas ali está tudo implícito, né? Ele só dá uma indicação que outra, assim, homem velho, mulher loura, se isso tem a ver com o texto. Né? No mais, ele, sem dar nenhuma indicação, ele sugere, certo, no diálogo, tudo o que está acontecendo. Né? Essa visão, digamos assim, plástica do que ele está escrevendo é tanto uma segunda natureza dele que uma vez, depois que a gente fez o Analista de Bagé e estava rolando os quadrinhos por aí, né, na Playboy e tal, um dia eu, por curiosidade, me lembrei de perguntar para ele como é que tu vê o Analista de Bagé e tal. Como é que ele era para ser, se fosse tu que fosse desenhar. E ele disse, não, eu acho que tá bom assim, do jeito que você fizesse e tal. Tá, acho, beleza e tal. Ah, tá. E eu fiquei satisfeito com aquilo, mas depois eu relendo umas crônicas do Analista, eu vi que tem uma que ele fala nas Suíças do Analista. Não tinha barba. Não tinha barba. Né? E, quer dizer, ele está enxergando uma figura. Claro, todo escritor faz isso, mas o Érico Veríssimo tinha prezava tanto essa impressão visual que chegava a desenhar as coisas. E o Luiz Fernando também é um desenhista. Né?
Quer dizer, ele levou um passo adiante o que o pai dele fazia privadamente. Né? E aí se chega um ator, no caso do Péreio, se chega um ator que adapte, que sintetize essa figura, é assim que se dá o processo? Acho que, por exemplo, no caso do Comédias, tem um tipo de humor que o Fernando faz sempre, que é o humor do cara mal-humorado, né? O cara que não quer ir pra praia, que não gosta de carnaval, que fica em casa, tá? Que é meio um alter ego, assim, que quem faz isso muito bem, no nosso caso lá, é o Nanini, né? O Nanini meio que se especializou em fazer o Luiz Fernando Veríssimo, né? Mas, enfim, eu acho que, quer dizer, nas crônicas há retratos de vários tipos, desde do Boca, o filho, o namorado da filha e tal, quer dizer, daí se procura o ator em função do personagem, né? No caso do analista foi o contrário, porque o visual do analista não foi criado por mim, né? O visual do analista nasceu aqui, nessa casa, na churrasqueira que estava sendo inaugurada. O Luiz Fernando convidou os amigos, aí, os humoristas e tal. Inclusive tem um registro gráfico disso, cada um trouxe um cartoon e tal. Né? E aí a gente combinou de se pilchar, né? E alguns vieram fantasiados de gaúcho e tal. E aí bateram na porta lá pelas tantas, foram abrir a porta e entrou um bolicheiro. Umas bombachas de riscado, uma camiseta rodada, né? Umas alpargatas também já com alguns anos de cancha. E o cabelo gomalina, uma enorme barba e uma sobrancelha só. Assim. Entrou, pediu licença, entrou, chegou na churrasqueira, ficou todo mundo olhando e disse, vai ver, o cara veio assar o churrasco. Hoje não vai ser a Lúcia que vai assar o churrasco. A Lúcia, além de mulher, é carioca, mas é quem assa o churrasco. Aí entrou o cara e disse, vai ver que é um peão aí que ele, né? Contratou para fazer uma xanga de churrasqueiro aí. E aos poucos a gente foi se dando conta que era o Fraga, caracterizado como um gaúcho. Fantasiado mesmo. Tão bem caracterizado que a gente levou uns minutos para reconhecê-lo. E essa figura é a base do analista de Bagé pela via da capa do primeiro livro. Sim. Quando o Roberto Silva teve a brilhante ideia de reunir o Fraga nessa caracterização e o Jusca de louco. Estava perfeito. Jusca paciente. O Jusca com aqueles enormes óculos. O Jusca é igual ao Jaguar quando jovem, né? Descabelado no divã e tal. Né? E essas figuras estão, inclusive, iguaizinhas, na medida do possível, na primeira história do analista, do álbum Analista de Bagé, que foi o começo do analista gráfico. Né? Então, o mérito da criação da figura do analista, inclusive com os erros, né, de ter barba, se deve ao Fraga, essa caracterização do Fraga. Né? Especialmente aquela sobrancelha única, que é um elemento expressivo, gráfico, inestimável. Define bem. Só mexendo aquilo ali, tu dá a expressão do personagem. Veríssimo, tu já morasse em vários lugares do mundo, enfim, de tempos em tempos, sai do Brasil. Por que tu voltas? Quer dizer, Porto Alegre é uma escolha, uma preferência, é destino? O que te prende tanto a Porto Alegre? Bom, acho que mas não é destino, né? O fato de a gente ter nascido aqui, né? A gente não escolhe o lugar em onde nasce, mas é claro que tem depois de nascer, tem essa ligação que é difícil de lutar contra ela, né? E ao mesmo tempo eu acho que o fato de eu morar aqui na casa em que eu me criei, né? Praticamente me criei, desde os 4 ou 5 anos nós moramos aqui, esse fato de ter uma base emocional sólida assim, né? A casa que meu pai comprou quando pôde comprar, né? Com um certo sacrifício aqui, essa zona toda era praticamente desabitada, né? Nós somos nas primeiras casas aqui. Toda essa história que a gente tem, todo esse passado, eu acho que é uma coisa importante, é um laço emocional que a gente tem que é importante na vida, pelo menos para mim é importante. Depois passou a ser a casa em que meus filhos se criaram. A Fernanda nasceu no Rio, mas se criou aqui, né? Então, acho que é isso, é mais uma questão dessa solidez emocional que eu acho importante. Mas aproveitando a pergunta do Jorge, quando você está em Paris ou numa outra cidade, qual é a cidade do mundo que você mais gosta, fora Porto Alegre? Talvez seja bom fazer essa questão. Porto Alegre é um bom lugar para se viver, porque a gente sai frequentemente daqui. É um bom lugar para se voltar, sempre, né? Qual é a sua pergunta? A pergunta era essa, se às vezes está numa cidade que goste muito, assim, alguma cidade do mundo, você não sente vontade, quem sabe eu não volto mais para Porto Alegre? Não, eu acho muito bom a gente ter uma experiência de outras cidades, né, de outras culturas, brincar
de ser parisiense durante um certo tempo, mas a gente sempre vai ser um estrangeiro, né? E eu não acho boa a sensação de ser estrangeiro, eu não acho que seja boa. Mesmo que você passe 20, 30 anos num lugar, você vai ser sempre um estrangeiro. Então está sempre faltando aquela coisa, aquela ligação mais autêntica com o lugar, né? Com o chão, que eu acho que faz falta. Então eu gosto muito de brincar de nova-iorquino, ir lá fazer vida de Nova York, e ouvir jazz e tudo mais, mas sabendo que eu tenho um lugar para voltar. Falando em jazz, como é que a música entrou na sua vida? Porque você toca de uma forma muito competente o seu sax. Como é que surgiu a música na sua vida? Competente é a gentileza sua. Eu sempre gostei muito de jazz, talvez por essa ligação que nós tivemos com os Estados Unidos desde cedo, né, que eu tive. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos eu tinha 6 anos. Até me alfabetizei nos Estados Unidos. E então eu sempre gostei muito da cultura americana, do jazz principalmente. E eu era grande admirador do Louis Armstrong, né, que tocava trompete. Então, quando nós fomos morar nos Estados Unidos em 53, eu tinha 16 anos, estava fazendo 16 anos, eu resolvi que aprender a tocar trompete como o Louis Armstrong, só para brincar de jazzista também. Mas eles não tinham, o curso que eu procurei, eles não tinham o trompete para emprestar, tinha o sax alto, então eu peguei o saxofone mesmo. Mas eu nunca cheguei a dominar um instrumento, não. Sempre fui só por brincadeira, até hoje, apesar de já tocar há quantos anos? 40 anos, né? Quase 40 anos, eu ainda sou um diletante, né? Mas a ideia é essa mesmo, é brincar de músico. Antes de encerrar o programa, eu queria que o Jorge e depois o Edgar fizessem uma pergunta para o Luciano. A pergunta final, deixa eu pensar. Dentro da tua colocação inicial de que a entrevista deve... Deixá-lo o mais desconfortável possível. Veríssimo, tu já desse algumas declarações políticas, quer dizer, várias vezes, já abriste teu voto e tal, sem querer fazer isso contigo agora, mas tu acha que tu está indo, aos 60 anos, tu está envelhecendo para a esquerda, não? Está ficando cada vez mais radical. Você vê, eu sou da esquerda tardia. Eu acho que sim. Talvez até, voltando a esse negócio da nossa relação com os Estados Unidos, o fato de eu ter vivido tanto tempo nos Estados Unidos, eu sempre fui mais influenciado pelo chamado liberalismo, né? Não liberalismo econômico, mas liberalismo político, como era nos Estados Unidos, né? Aquela coisa não exatamente esquerda, mas a importância da liberdade e tudo mais, né? Fui mais influenciado por isso e fui me radicalizando um pouco mais à medida que eu fui ficando mais velho, né? Não sou, claro, nenhum tipo de radical, mas eu acho que eu fui imigrando mais para a esquerda à medida que o tempo passa. E é isso, eu acho que eu sou da esquerda tardia, talvez tardia demais. Mas... Agora é tarde. Por que essa compulsão assassina de matar os personagens depois que eles fazem sucesso? Pois é, não sei. O analista de Bagé, na verdade, continua vivendo aí no teatro e tudo mais, né? Até hoje, de vez em quando, ainda aparece, ainda é apresentada a peça, já não tem mais nada a ver com o que eu escrevi, mas o personagem continua vivo, né? Não sei, eu acho que o autor, de certa maneira, cansa do que fez, né? Quer ir adiante, né? E às vezes há um desencontro entre o autor e o leitor, né? Porque o leitor quer que a coisa se repita, mas o autor não tem mais interesse em manter vivo o personagem. Eu acho que os personagens também cumprem o seu papel, a sua função, e a tendência é desaparecer mesmo. Acho que está certo. Eu queria dar um conselho de um cidadão que ainda é mais jovem, né? Para quem está fazendo 60 anos, a questão do sexo, nunca te esquece que quem 60 pode levantar. Luiz Fernando, para encerrar, uma frase autobiográfica, veríssimo por veríssimo. Isso é terrível. Mais chavão é impossível. Aquelas perguntas, né? Defina a vida em uma palavra ou menos, né? De 3 letras. Não sei, eu acho que eu sou uma pessoa muito... Quando eu, às vezes, paro para pensar em mim mesmo, né, que eu tento evitar o máximo possível, mas às vezes é inevitável, eu acho que sou uma pessoa contraditória, né? As pessoas devem, talvez lendo o que eu escrevo, devem ter uma ideia diferente do que eu sou pessoalmente, né?
ou então me vendo pessoalmente, não imagino que eu seja capaz de descrever de uma maneira ou de outra. E a questão da timidez também, da dificuldade de expressão, acho que ficou bem evidente aqui hoje, né? Uma pessoa ser conhecida por ser tímida é uma contradição, né? Se é tímida, como é que consegue ser conhecida? Né? Mas, então, acho que um pouco a sabedoria de envelhecer, de chegar aos 60 anos e tal, a gente começar a se aceitar como é, né? Aceitar com as suas limitações e esperar que as pessoas também me aceitem como eu sou e tenham uma certa tolerância. Mas eu acho que eu sou uma pessoa difícil de entender, eu mesmo não me entendo muito bem. Eu queria agradecer ao Jorge Furtado, ao Edgar Vasquez, queria agradecer especialmente a você, Luiz Fernando Veríssimo, pela atenção que nos recebeu e também pelos esclarecimentos que deu aos nossos telespectadores. Muito obrigado, felicidades pelos seus 60 anos. Muito obrigado. O Frente a Frente volta na próxima terça-feira. Boa noite e até lá.